Olá pessoal, eu sou o Juca Badaró e trabalho com audiovisual há pelo menos 18 anos e nesse período tive contato com diversas linguagens e formatos do audiovisual. Atuei em televisão fazendo reportagens e edições para TV, também na produção de documentários com linguagem televisiva. Trabalhei com cinema fazendo filmes de curta e longa metragem, de ficção e documentários e hoje tenho um canal sobre cinema no YouTube e também sou um dos fundadores do Cineclube Fruto do Mato, realizado aqui em Lençóis, na Chapada Diamantina. E também temos uma produtora de cinema aqui na Chapada Diamantina, a Cinepoética Filmes. Bom, estou aqui para ajudar vocês a entender melhor a linguagem audiovisual e os diversos formatos em que ela pode ser trabalhada. Os tipos de documentários que podemos realizar, os formatos para a internet e televisão e também a produção audiovisual voltada para a música, com os videoclipes. Com o crescimento das plataformas virtuais e em função da pandemia do novo coronavírus, tivemos de nos adaptar a novos formatos que a internet nos possibilita, como as lives, as reuniões e os encontros virtuais. Mas o que é exatamente a linguagem audiovisual? Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma rápida viagem no tempo. A gente sabe que uma das primeiras referências do homem na Terra são as imagens desenhadas nas pedras e cavernas, hoje chamadas de pinturas rupestres, que são bem comuns aqui em nosso território, na Chapada Diamantina. Elas são a prova de que a imagem artística existiu desde sempre. Hoje já sabemos que os nossos antepassados faziam sessões de cinema nas cavernas. Isso mesmo, com a iluminação de tochas, eles acompanhavam os desenhos e as sombras, formavam uma espécie de projeção. Ao caminhar diante das figuras, se criava uma sensação de movimento dessas imagens em relação ao observador. Uma sessão de cinema bem famosa aparece na história da filosofia, no mito da caverna de Platão. Mas o cinema, tal qual conhecemos hoje, a partir de uma máquina de projeção, o chamado cinematógrafo, nasceu na França, no final do século XIX, com os irmãos Lumière. A primeira sessão de cinema com este aparelho de projeção de imagens ocorreu em Paris, no ano de 1895. O que o aparelho faz, na verdade, é criar a ilusão de um movimento. As imagens passam quadro a quadro a uma determinada velocidade na tela que o cérebro humano entende como se elas estivessem em movimento. São pessoas saindo de uma fábrica, um trem chegando na estação. Até ali, nenhum aparelho tinha sido capaz de registrar imagens em movimento. Mas atenção, nessas sessões de cinema o telespectador ainda não tinha o recurso do som. Os filmes eram mudos. Os inventores e produtores cinematográficos desde sempre tentaram associar a imagem com o som sincronizado, mas nenhuma técnica deu certo até a década de 1920. Por isso, os filmes produzidos nesse período eram praticamente um cinema visual, ou seja, ainda não tínhamos uma linguagem audiovisual. Os filmes silenciosos, por vezes, eram acompanhados por música ao vivo. A narração e os diálogos que facilitavam o entendimento da história eram escritos e colocados entre as cenas. O mais famoso produtor do cinema mudo é uma figura bem conhecida de todos nós. Pouco tempo depois, no final dos anos 20, a indústria americana de cinema inaugura um aparelho capaz de gravar o som e sincronizar com a imagem, e a partir dali o cinema não seria mais o mesmo. Temos finalmente o nascimento de uma linguagem audiovisual, uma linguagem capaz de articular a imagem com o som e, com isso, criar uma representação inédita na história da humanidade. Assim, a linguagem audiovisual, como a própria expressão nos revela, é feita desse encontro de elementos de duas naturezas: os elementos sonoros e os elementos visuais. O audiovisual, portanto, é uma produção de nossa cultura que afeta esses dois sentidos do ser humano, a visão e a audição. Mas a gente precisa lembrar que logo que foi inventado, o audiovisual não tinha um código próprio, que só se desenvolveu um pouco depois. A linguagem audiovisual, nesse período, estava misturada a outras formas culturais, como os espetáculos de lanterna mágica, o teatro popular e as revistas ilustradas. Não havia uma linguagem audiovisual propriamente dita, também não havia essa ideia de cinema que temos hoje. A produção audiovisual daquele período era meramente uma diversão e uma curiosidade para os parisienses privilegiados que podiam assistir às sessões, isso porque os ingressos eram muito caros. O pesquisador e estudioso de cinema Fernando Mascarello, neste livro aqui, A História do Cinema Mundial, vai chamar esse cinema de cinema das atrações ou cinema de atrações. E aqui é importante a gente fazer uma pequena observação. A linguagem audiovisual e o cinema nascem no seio da burguesia europeia. É, portanto, uma arte burguesa. Uma arte para pessoas de alto poder aquisitivo, uma vez que as classes menos favorecidas
não tinham acesso ao aparato técnico e tecnológico que envolvia a prática cinematográfica. Assim, durante muito tempo, o cinema serviu aos interesses das classes dominantes. A realidade hoje é um pouco diferente, em função da popularização dos celulares, que filmam com qualidade, e do baixo preço das câmeras DSLR como essa. Mas vamos continuar nossa viagem à história do audiovisual. Logo após a sua invenção, a linguagem cinematográfica se desenvolveu nos anos seguintes com o desenvolvimento da própria produção e distribuição cinematográfica, da própria indústria cinematográfica que teve seu início nas décadas seguintes. Com os filmes sonoros, a partir dos anos 30, a linguagem foi se desenvolvendo, dando ao cinema, a sua primeira representação, o status de uma grande arte, a sétima arte, como muitos dizem, porque o cinema é capaz de reunir a um só tempo artes cênicas, música, pintura, escultura, arquitetura e literatura. E ao mesmo tempo que essa indústria se desenvolvia também a linguagem, porque sempre há aqueles teóricos e cineastas que vão pensando os fenômenos de maneira mais ampla. É daí que surgem importantes movimentos de vanguarda no século XX, como o chamado expressionismo alemão, o impressionismo francês, o próprio cinema hollywoodiano com os filmes noir, western, que em seguida seriam questionados e criticados bem mais tarde pelas vanguardas do cinema moderno, como a Nouvelle Vague na França e o cinema novo aqui no Brasil. A gente não pode deixar de mencionar a inovação estética e formal que um cineasta baiano de Vitória da Conquista, Glauber Rocha, mostrou ao mundo. Ele foi um verdadeiro revolucionário do cinema, assim como tantos companheiros de sua geração. Mas afinal, qual a importância desse movimento cinematográfico chamado de Cinema Novo, que nasce na Bahia, se espalha pelo Rio de Janeiro e ganha o mundo? Muito se fala de Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues, dentre outros cineastas importantes desse movimento. É que a grande revolução do Cinema Novo foi criar pela primeira vez um cinema essencialmente brasileiro, com uma expressão própria, com pouca interferência da linguagem hollywoodiana e em completa oposição ao cinema que se fazia aqui no Brasil antes disso. É que antes do Cinema Novo, em geral, se produzia musicais, as famosas chanchadas, épicos e dramas inspirados no cinema hollywoodiano. Dificilmente se via o povo na tela, dificilmente a gente via o sertanejo, o trabalhador rural, o campesino. Dificilmente a gente ia encontrar operários. O Cinema Novo veio para mostrar o verdadeiro Brasil, Brasil profundo nas telas. E de uma maneira completamente inovadora, com uma estética completamente diferente de tudo aquilo que havia sido produzido. Filmes como Deus e Diabo na Terra do Sol, de 1964, de Glauber Rocha, ganham as telas de cinema aqui em nosso país e chamam a atenção de críticos estrangeiros. O mundo inteiro reconhece o Brasil como produtor de um cinema político, um cinema radical, subversivo e inovador. Muitos desses filmes consagrados podem ser encontrados com facilidade aqui no YouTube. Vale a pena assistir para entender como a linguagem audiovisual era pensada nesse período. Não havia cenários construídos, a câmera filmava os latifúndios, a zona rural, o povo pobre nos centros urbanos, os operários nas fábricas. A câmera do Cinema Novo estava em busca de uma realidade nua e crua, e ela não era apenas um instrumento audiovisual, mas uma arma política, uma arma de denúncia social e confronto com o poder. Nesse período, a gente não pode esquecer que a televisão começava a se consolidar no Brasil após a criação, em 1950, da TV Tupi, em São Paulo, o primeiro canal de televisão do país. A linguagem televisiva também representou, de certa maneira, uma revolução na cultura brasileira, seja pelo sucesso que fez com o público, seja pela criação de novos formatos no audiovisual. Todos nós sabemos da importância, que tiveram as telenovelas na sociedade brasileira e que até hoje são conteúdos televisivos de grande audiência em nosso país. Já no finalzinho dos anos de 1960 e início de 1970, o Cinema Novo dá lugar ao cinema marginal, marcado por produções influenciadas pelo movimento tropicalista e que sofreu grande censura por parte do regime militar que se consolidava no país. O cinema marginal, assim como o Cinema Novo, carregava uma forte crítica de cunho social e político, mas utilizava uma linguagem ainda mais radical do ponto de vista estético. Em geral, eram filmes sem uma narrativa linear, uma colagem de imagens visuais e sonoras capazes de causar um forte impacto no telespectador. Um dos mais importantes filmes do período é O Bandido da Luz Vermelha, dirigido por Rogério Sganzerla. Como o Bandido da Luz Vermelha.
Helena Inês, Luiz Linhares, Pagano Sobrinho e Roberto Luna cantando seus grandes sucessos musicais. Nunca antes de O Bandido da Luz Vermelha, ninguém tentou levar para a tela o mundo. Nos anos de 1980, temos a chegada do videocassete e a proliferação de locadoras no país. Nesse momento, a ditadura militar está chegando ao fim e, com ela, o despontar de uma crise econômica deixada pelos militares, depois de uma administração marcada por corrupção e desajustes financeiros. Com o país em crise, o cinema nacional começa a sofrer um grande declínio. As produtoras não tinham mais dinheiro para produzir os seus filmes e os espectadores, por sua vez, não tinham recursos para frequentar as salas de cinema. Foram anos em que o Brasil quase não produziu filmes. A retomada só ocorre no final dos anos de 1990, quando são criadas as leis de incentivo para o cinema brasileiro. Foi na década de 90, por exemplo, que o governo brasileiro criou a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual e, por sua vez, uma lei própria para o cinema, a Lei de Incentivo ao Audiovisual. A partir de 1995, o cinema brasileiro começa a sair da crise com a produção do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de Carla Camurati, o primeiro realizado pela Lei do Audiovisual. Nessa década, merecem destaques ainda as produções O Quatrilho, de Fábio Barreto, e O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto. E ainda um dos filmes mais importantes da chamada retomada do cinema brasileiro, que é justamente Central do Brasil, dirigido por Walter Salles, de 1998. Mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer. Já disse, eu tô esperando a minha mãe. De lá para cá, tivemos grandes obras que procuraram retratar a realidade brasileira a partir de diferentes e inúmeras perspectivas. Olhares a partir do centro, olhares a partir da periferia, da classe média, dos bairros pobres. O audiovisual é, ao mesmo tempo, um espelho e uma janela para o mundo. Desde o início do século passado, como vimos até os dias atuais, com o advento da internet e dos telefones celulares, o audiovisual está cada vez mais presente em nossas vidas. Muitas vezes usamos a linguagem sem nem perceber. Por exemplo, quando gravamos vídeos informais com os nossos amigos, quando filmamos os nossos encontros familiares, quando fazemos chamadas de vídeos com os amigos. Tudo isso faz parte da linguagem audiovisual. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse passeio, desse primeiro contato com a linguagem audiovisual. Como vimos, tivemos de fazer um resgate histórico para compreender as diferentes maneiras que as sociedades se apropriaram das imagens para construir suas próprias narrativas e discursos. E uma coisa importante a gente lembrar, desde o seu nascimento no século XIX, a linguagem audiovisual sempre serviu aos interesses das classes dominantes. E essas classes utilizaram a linguagem, essa potente linguagem visual, para se perpetuar no poder e favorecer seus próprios interesses. Por isso, a gente nunca pode esquecer que imagem é poder. Quem tem o poder sobre as imagens tem também, de certa maneira, o poder e o privilégio de ser o dono das narrativas. Por isso mesmo, as nossas histórias devem ser contadas por nós mesmos, não por outros. Assim, com a nossa câmera em mãos e dominando a linguagem audiovisual, a gente pode construir as nossas próprias histórias, nossas próprias narrativas. É isso, gente. No nosso próximo encontro, a gente vai aprofundar ainda mais o nosso conhecimento sobre o audiovisual e o cinema. Falaremos sobre os diversos formatos da linguagem audiovisual, como documentários, filmes de ficção, de curta e longa-metragem, reportagens televisivas, conteúdos para a internet, videoclipes, enfim, todas as possibilidades que o audiovisual nos permite. Vamos aprender a diferenciar esses formatos, identificar modelos, padrões, gêneros e características de filmes. Assim, com esse conhecimento, a gente pode pensar, por exemplo, a nossa própria produção. De que maneira serão construídos os nossos próprios filmes? Adotando ou subvertendo os padrões já estabelecidos? Eu espero você no próximo encontro. Até lá!